Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você. Vamos iniciar o nosso programa trazendo esse quadro que nos prepara para o nosso fim de semana com filmes e séries boas. Chegou a hora do Agenda Vem. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Vamos iniciar o nosso quadro com um sucesso de bilheteria, o longa Pobres Criaturas, indicado a 11 categorias do Oscar, incluindo de melhor filme. A trama é uma espécie de releitura de Frankenstein. A personagem principal, Bella, Emma Stone, uma moça que ganha a vida pelas mãos de um cientista e sai em uma jornada emocionante de autodescoberta e prazer, viajando pelo mundo em companhia de um advogado salafrário. Circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. How delightful. Oh. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon lit. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? I'm innocent, you know that, right? E agora um drama policial e suspense, Anatomia de uma Queda. Um garoto de 11 anos com séria deficiência visual encontra seu pai sem vida do lado de fora de sua casa. E a mãe, uma escritora que acaba sendo indiciada como suspeita do assassinato. O filme mostra a relação entre mãe e filho, abalada pela trágica e suspeita morte do pai. Vencedor da Palma de Ouro, o filme também foi indicado ao Oscar de melhor filme. Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux? Non, non. À l'écouter, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère mon lit. Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre? That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient comme nous. Je confonds. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right? Continuamos com um drama histórico que aborda a Segunda Guerra Mundial, Zona de Interesse. Um dos filmes mais contundentes dos últimos tempos sobre este período bárbaro da história mundial. O horror é elevado à 10ª potência ao mostrar que a insensibilidade e a indiferença estão muitas vezes nas banalidades do dia a dia. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
E para fechar o longa-metragem, Oppenheimer. O filme conta a história de um cientista que trabalhou como diretor em um laboratório durante a Segunda Guerra, sendo um dos responsáveis pelo projeto que elaborou a bomba atômica e destruiu as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945. No filme, acompanhamos a vida de Robert Oppenheimer e seus dilemas morais, suas angústias e a maneira como lidou com a enorme tragédia humana que causou com a criação de uma arma nuclear de destruição em massa. All America's industrial might and scientific innovation connected here. Secret laboratory. Keep everyone there until it's done. That ever happened in the history of the world. You're the great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Quais são as razões desse aumento, desse esquecimento, dessa perda de memória que vem ocorrendo em jovens? Elga, é um tema recorrente em consultório, né? Porque eles acabam procurando, né? Nós, os neurologistas, os neurocirurgiões, né? Psiquiatras, justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali, principalmente quando atravessam os 30 anos, né? Sim. Mas isso não significa necessariamente que é uma doença. Tem muita coisa envolvida, né? E a gente tem que sempre orientar da melhor maneira o paciente, porque aquilo que a gente estava conversando antes. O que a gente espera normalmente quando a gente vai no médico é de uma pílula milagrosa, é de uma resposta rápida, né? E o médico utiliza a medicina para ajudar o paciente, né? Mas o médico não faz milagre, não opera milagre, né? Então, as demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não, né? Por exemplo, no idoso, isso a gente observa bastante. Quando todo mundo esquece alguma coisa, isso é da natureza humana. É normal ocorrer assim... Normal. Entendi. Né? É só a frequência? Talvez, a frequência, Entendi. né? E o impacto que isso traz. Como é que a gente classifica se é um esquecimento normal ou um esquecimento patológico? De doença? Doutor, entendi. Como é que a gente diferencia isso? Essa é uma pergunta interessantíssima que a gente debatia muito na academia, né? Como que a gente diferencia isso? Porque um esquecimento assim de um nome, por exemplo, seria algo normal. Esquecer a chave, esquecer o nome, né? Porque às vezes você vai falar, nossa, você vai falar o nome da pessoa e fica, olha, meu Deus, passa vergonha e não lembra. A resposta disso aí é justamente aquilo que a gente conversou. Se isso traz um prejuízo claro de cotidiano. Por exemplo, ele esquecia a chave. Aí o vozinho começou a esquecer a chave no freezer. Olha só, chave no freezer? Né? Entendi. Esquecia a chave na gaveta, caiu no chão, caiu embaixo da cama. Isso aí, né? Todos estamos, né, sujeitos a isso. Agora, começou a esquecer em locais distintos, aumentou a frequência de esquecimento por toda hora. Agora ele esqueceu de novo. Aumentou a frequência, aquilo que você falou. Não sabe mais se abotoar. Olha só, começa a se perder. Habilidades normais. Habilidades assim, motoras, porque a cognição não é apenas memória, é praxia, são funções outras. Entre coordenação, em planejamento, né? Em atuações, né? Veja, você para dar o start daqui, você montou um script na sua cabeça, né? Coordenou o seu tom de voz, a entoação, a gesticulação corporal e trouxe, né, o início da nossa conversa. Isso. As pessoas que têm uma demência, elas costumam ter dificuldade nisso.
No conjunto, não é só memória, entende? Doutor. Cognição não é apenas memória. Memória é comum a gente observar primeiro porque é o que mais atrapalha no dia a dia. Entendi. Tá? Assim, no idoso a gente observa bem isso, tá? Mas a pergunta que você me fez é justamente a questão do jovem. O jovem, a gente observa o quê? Que o passar dos anos trouxe uma juventude diferente, diferenciada. Não melhor, não pior, mas diferente, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente tem facilidades hoje, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de informação. A informação, ela está mais fácil, mas ela traz outras dificuldades. Então a gente tem muita tela, a gente tem aquilo que a gente sempre observa, né? O excesso de informação, o desequilíbrio, né? Andar no caminho do meio é que traz o equilíbrio. Os extremos, eles são perigosos. Então, a juventude atual, ela anda em extremos, né? Então, ela não precisa ir à biblioteca, a informação está rápida, mas ele não consegue interpretar a informação. Então, antigamente era assim, eu tenho uma pergunta, a pergunta ao longo dos dias ela vai se moldando, ela vai se modificando, até que ele chega na biblioteca ele consegue encontrar aquele livro, que era da nossa época. Daqui a pouco ele pega o livro. Até ele encontrar a resposta, ele modificou a pergunta, ele percorreu, e é o que eu falo para os meus alunos. O que fixa a memória, no final das contas, o que mais fixa a memória é emoção. Olha só. Então ele teve uma emoção da dúvida, de chegar na biblioteca, de sentir cheiros, de tato, de percorrer, de se frustrar e de encontrar. Hoje em dia é o quê? Hoje isso não acontece. É o que eu falo para a turma, né? O mais importante não é a resposta, é a pergunta. A OMS, ela classifica a saúde não apenas como falta de doença, mas um bem-estar físico, mental e psíquico, né? No conjunto. Então, o que leva a um jovem ou uma pessoa começar a ter transtorno generalizado de ansiedade, daqui a pouco ir para depressão menor, depressão maior, né? Tentativas de suicídio, que são caminhos dentro da psiquiatria, que é uma especialidade linda. Começa lá de trás, né? Não vem de uma vez, né? E a ansiedade é uma das grandes, não é a causa, mas é que nem um celular novo. Se você comprar um iPhone maravilhoso, um iPhone 15, rápido, apertou, ele abre a câmera, ele tira a foto, ele é rápido. Mas se de um dia para o outro você encher a memória dele, ele fica lento. Mesmo sendo novo. Esse é um bom exemplo. Gigas, né? Sim. Esse é um bom exemplo sobre a ansiedade. Entendi. Tá? Então a gente tem que ter parcimônia e cuidado no que chega para a gente de informação, como a gente trata a informação, como a gente lida com a informação, né? Para os jovens que estão assistindo, é isso, né? É a tela à noite, aí não consegue dormir direito. Aquilo começa a tornar-se um ciclo. Olha que o toda doutor noite falou dormir, né, doutor? Dormir. Toda noite começa a dormir. Eu dormi às 10, começa às 11, aí todo dia meia-noite, meia-noite e meia. Aí o que acontece? Acorda cedo, acorda 6 da manhã, 6:30, já começa... O que o sono faz? Ele recicla os arquivos do celular da nossa mente. Se a gente não dorme de maneira adequada, a gente está acumulando arquivo. Então, no outro dia você fala, pô, a cabeça está cheia, não estou pensando direito, não estou legal. E aí, veja, a gente tem as situações, os pontos de estrangulamento no nosso dia a dia. Briga com uma pessoa, desentende-se com a outra, a gente se frustra, a gente precisa de espaço na memória RAM para lidar com isso, para digerir, para entender que passou, para entender que a gente se frustrou e que a gente vai conseguir, ou que a gente vai tentar de novo. Quando a gente está com a cabeça muito cheia de muito problema, a gente começa a criar um efeito dominó, que ele bate e ele continua, até finalizar-se, numa ansiedade, numa depressão, né? Então, assim, se você jovem está tendo dificuldade para dormir, se sente para baixo, sente que você tem um valor menor, que as pessoas conseguem e você não consegue, se sente vazio, uma sensação de bola, de aperto aqui no peito, que vai para a garganta, coração acelerando, mão suando frio, não consegue dormir, que a gente já conversou, é um reflexo muito importante disso tudo, pensamentos de menos-valia, o mundo não é tão colorido, as coisas que lhe atraíam não
estão lhe atraindo mais como eram, né? Isso são todos características de que você precisa procurar um especialista para que ele guie o seu tratamento. Um sinal de alerta muito grave. Um sinal de alerta, né? Obviamente que essa pessoa, ela vai ter uma memória ruim. E a plasticidade cerebral, ela é grande. Então, é um limite de curva. Ele precisa perder muito para começar a dar sintoma, mas depois que começa a dar sintoma, desce rápido. Tipo, essa conta chega mais tarde. Chega lá nos 60. Olha só. E quando chega, realmente chega. Algo que... Não tem como a gente recuperar isso. Atualmente, a gente não recupera. Não existe nenhum tratamento, nada que reverta essa situação, não. doutor? Se de fato for uma demência, né, existem diagnósticos diferenciais, como hidrocefalia, algumas vitaminas, doenças venéreas, situações que a gente sempre tem que investigar no consultório para não dar um diagnóstico que não é, e que são reversíveis. Entendi. Agora, se chegou num diagnóstico, numa demência de Alzheimer, por exemplo, a gente consegue medicações que reduzem a progressão, mas não revertem. Nossa, ou seja, doutor, começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Eu não quero ficar velho, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde, porque tem que começar agora. A queda, a gente morre a partir do momento que a gente nasce. É verdade. Todo dia menos um. Todo dia menos um. Então, é isso. Aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga lá de Santa Catarina, falou, que minha mãe teve Alzheimer com 85, mas ela fazia atividade, ela se cuidava. Eu falei, olha, provavelmente, se ela não tivesse se cuidado, feito Alzheimer, ela tinha tido isso com 75, com 70. Até antes, né, doutor? Até antes. Verdade. Né? Então, é uma coisa que ela tem que ser praticada. Os bons hábitos, eles devem ser sempre a nossa prioridade. A gente consegue realmente, assim, usar técnicas e ter algumas habilidades, adquirir essas habilidades, assim, para convencer alguém de algo? Existem técnicas e a gente pode aprender essas técnicas para colocar em prática. É possível isso. Isso realmente é muito importante, estou muito curiosa. Então, Elga, vamos começar o seguinte, usando de algumas ferramentas, tá? Primeiro, qual que é o objetivo que eu tenho com o que eu quero, com o meu desejo, com o que eu vou falar, sabe? Então, eu ter claro qual que é o objetivo meu, ele é um ponto importante para que eu possa trazer pessoas para próximo de mim, para fazer pessoas me escutarem. Se eu tenho a clareza do objetivo, do que realmente eu quero. Amadurecido daquilo. Isso, do que eu quero. Eu quero trazer as pessoas para perto, eu quero que as pessoas passem a confiar em mim, sabe? Eu posso não conhecer do assunto, Elga. Eu posso simplesmente, vou falar da vida em Marte. Nunca fui para Marte. Eu posso falar da vida em Marte. E se eu começar a falar qual que é o objetivo que eu quero? Quero trazer as pessoas para próximo de mim. E se eu começar a usar daquilo que eu sei que não é de conhecimento amplo, né, e eu começar a falar de um assunto, mesmo que eu não saiba, mas eu falando do assunto, sabendo o meu objetivo e tendo ser claro no que eu for falar, as pessoas vão parar para me escutar. E isso já é um ponto muito crucial para que eu possa convencer as pessoas. Então, o assunto em si, ele passa a ser secundário. Passa a ser secundário. Então, vamos usar assim, falar das ferramentas que a gente tem. Por exemplo, da hipnose. Que o pessoal muito tem medo de quando fala da palavra hipnose, né? Mas é uma coisa mais natural do que a gente tem na vida da gente, se manter num estado alterado de consciência. Estou assistindo uma novela, estou assistindo um filme, estou assistindo alguma coisa que eu gosto, estou assistindo a missa ou coisa parecida, eu me desconecto do mundo e eu fico prestando atenção naquilo ali. Está hipnotizado, então. Isso é um estado alterado de consciência que é um processo de hipnose. Sabe, eu estou
concentrado naquilo ali. É que as pessoas veem hipnose como se a pessoa fosse ter um poder sobre você e você perdesse essa consciência, sabe? Você perde a sua consciência, não sabe o que você está fazendo e uma outra pessoa tem o poder em relação a você. Acho que eu consegui definir mais ou menos o que as pessoas entendem de hipnose. Mas não é isso, mas tá? não é isso. Então, a hipnose, por exemplo, Helga, ela é matemática. Então, vou dizer uma maneira bem simplista de explicar. Se eu colocar 4 sims na tua cabeça, o quinto, eu posso fazer uma sugestão. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Tá? Seu nome é Helga, né? Sim. Sim, né? O teu filho fez 5 meses agora, né? Sim. Você tá contando, né? A Pamela é sua irmã. Sim. Sim, é certo. Você tem um programa na TV que passa todos os dias, né? Sim. Na TV Pantanal, né? Sim. O que você acha, a possibilidade de você retocar o teu cabelo ou mudar o teu cabelo para um outro lado, um penteado diferente? Então você acha que eu já vou ser tendenciosa a mudar? Exatamente. Você vai colocando sim, você já planta uma semente ali. Não que a pessoa já vai ali, você já vai ali, já vai mudar o teu penteado, coisa parecida. Mas eu já planto isso dentro de você. Uma sugestão. É uma sugestão. A outra que a gente pode usar também, que aí vem da parte do coach, são os níveis neurológicos, que eles começam no ambiente onde eu estou, sabe? Que vai para o comportamento, como que eu ajo nesse ambiente, indo para a capacidade que eu tenho de agir nesse ambiente ou não agir, e as crenças que eu tenho. Vou parar só nesses aqui, tá? É o ambiente, o comportamento, a capacidade e a crença. Se eu estou num ambiente, estou na empresa, o que eu vou estudar aquela empresa? O que o dono acredita? Qual que é as crenças não só religiosas, mas as crenças de vida do dono, das pessoas, sabe? Então eu já tenho um contexto que as crenças, elas vão definir minha capacidade e elas vão definir o meu comportamento e isso vai mexer no ambiente. Simples, da mesma forma, de maneira simples. Se eu acredito que eu não dou conta de fazer qualquer coisa, eu não dou conta de aprender inglês, né? A crença, ela vai delimitar o quê? Minha capacidade. Eu vou estudar e não vou dar conta. E não vou dar conta. E aí o meu comportamento em relação a isso, ele vai se tornar tímido, ele vai se tornar esquivo, ele vai querer se afastar, né, de qualquer possibilidade de conversar em inglês ou de fazer uma viagem internacional, sabe? E o ambiente dele vai ficar ali. Ele talvez possa ser uma pessoa que vai se frustrar, uma pessoa que vai ficar à mercê dos sonhos dele, não conseguir realizar os sonhos dele por conta de uma crença. Então, a crença, ela é fundamental para definir como que vai ficar o meu ambiente. Então, se eu chego lá e falo assim, o que esse pessoal aqui acredita? O que eles acreditam? Aí eu vou em cima da crença. Aí, usando da técnica do sim, né? Olha só, eu já estou juntando uma com outra. Entendi, eu já vou fortalecendo o meu processo de convencimento. Lógico que você tem que ter conhecimento, você também tem que ter, não só das técnicas, mas tem que ter conhecimento do assunto que você vai falar, sabe? Mesmo que você não detenha total conhecimento, mas se você tiver o conhecimento do assunto, você vai conseguir... Aceitável. Né? Uma das coisas assim, que é importante saber nesse momento do poder do convencimento é que eu não preciso saber tudo. Sabe, eu não preciso saber tudo. E isso também é utilizado quando eu vou me deparar com alguém que vai me contrapor, sabe? Com base no que você está falando isso? Olha, a minha opinião é diferente. Eu acho que você está errado. Por exemplo, me contrapondo à minha opinião. Aí eu vou passar para ele. Gostaria de escutar muito a sua versão. Eu gostaria de escutar muito a sua opinião. Nesse processo que eu estou devolvendo para ele responder, né, eu já vou bolando aqui minha estratégia de como que eu vou contrapor aquilo, se aquilo aí, tipo, me tirar do meu objetivo. Sim. Me tirar do meu objetivo. Eu posso até concordar, é excelente a sua ideia, tudo mais, tá dentro da tua forma de pensar, aí eu vou
o que eu vou fazer? Eu vou generalizar para a maioria. O que a maioria quer? E vou deixar ele para um segundo plano, vou tentar minar a ideia dele para não destruir a minha. Então eu vou deixar ele para o segundo plano, eu vou colocar ele para uma outra oportunidade, vou colocar ele para uma outra situação, ou até para uma conversa particular, sabe? Mas assim, potencializando ele até para ele se sentir importante, para ele vir conversar comigo e ele não me tirar do meu objetivo. Deixa eu te passar essa técnica aqui agora que você vai aí sim que você vai ampliar. Vamos continuar. Então, atenção, vou trazer agora da PNL, sabe? Que é os tipos de pessoas como que elas gostam de lidar, né? Que é o visual, sinestésico e auditivo. Então, tem as pessoas que são visuais, elas têm a postura, a maneira de se vestir, a forma de falar, né? Então, todos têm, né? Tanto o visual, como o sinestésico, como o auditivo. Só que um predomina. Cada um, a gente tem uma preferência. Nós temos os três. Sim. Todos nós temos os três. Só que a gente tem uma preferência. E outra, não é uma preferência de vida, pode ser uma preferência de local. Por exemplo, você aqui para mim, você está assim, pela cartilha, você é visual puro que está aqui. Sabe, visual puro que está aqui. Sim. Mas na sua casa você pode ser completamente sinestésico. Na sua casa você pode querer andar com uma roupa mais leve, um sapato mais confortável, sabe? Pode ser, então, você pode ser no trabalho visual, ou em casa sinestésico, ou em diversos ambientes. Você está, manda exatamente. Muito também. Algumas características, tá? O visual, ele gosta de estar combinando, ele gosta de estar bem apresentado, é uma pessoa que normalmente fala rápido, não gosta muito de toque, então ele prefere um pouco a distância, sabe? E muitas vezes fala mais rápido que o pensamento. Acontece disso. Sou eu. Pois é. Olha, eu só me reconheci aí, sério? Sério. É verdade. O sinestésico, o auditivo, ele gosta mais de escutar, ele é mais objetivo. Ele vai conversar? Vai, mas ele é mais objetivo. Faz a pergunta, tem a resposta, faz a pergunta, tem a resposta. É bem objetivo. Posso passar o dia inteiro conversando, mas com coisas objetivas. Ele é mais auditivo. Então, muitas vezes ele não vai querer olhar para a pessoa. Ele vai virar o rosto para ouvir melhor a pessoa. Aí coloca um auditivo para falar com o visual. Visual, olha nos meus olhos. É isso, que é o contato. Contato. Você não está passando credibilidade. Isso. Você está virando o rosto. Mas se a pessoa for auditiva, para ela, o melhor é escutar. E o sinestésico é aquele assim que gosta de toque. Ele gosta de toque. Gosta de falar pegando. Gosta de falar pegando, tocando. Ele gosta disso, né? Ele vai colocar a mão e vai ficar falando e tocando. E gosta, assim, de coisas mais confortáveis. Então, ele não está muito preocupado se a roupa está combinando ou não está combinando, sabe? Sim. Ele é mais as sensações, sabe? Então, é mais assim, ou querido, ou querida, ou florzinho, ou amorzinho. Então, muitas vezes ele não lembra do nome, então ele gosta de usar essas coisas. Essa técnica. Essa técnica é mais carinhosa, é mais aconchegante, sabe? Sim. Então, o sinestésico tem isso. Por exemplo, vamos pegar uma propaganda para dar exemplo disso, para ficar bem claro. A propaganda de um refrigerante qualquer, né? Então, o que normalmente acontece nessa propaganda para tomar um refrigerante? Está num ambiente onde tem sol, onde tem diversão. Que ele quer associar, né, ao prazer de refrescância. Exatamente. Para você despertar a sensação que aquele ambiente está quente. Sim. E que você precisa tomar um refrigerante. Aí aparece o refrigerante. Normalmente vai aparecer o refrigerante, vai aparecer aquelas gotículas de água, sim, tipo, até escorrendo assim, demonstrando que está gelada. Às vezes a pessoa até sente o sabor na boca só de olhar, sabe? Então é um visual bonito, é um visual colorido para chamar a atenção, com sons. Por exemplo, vai abrir a latinha de coca. Isso, o som. Nunca, né? Já veio, só de você falar já veio na minha mente. Então, só nesse exemplo, usou as 3 técnicas simultâneas para chamar todos os públicos. Entendi. Entendeu? Aí você junta lá com as técnicas dos 4 sims e uma sugestão, sabe? Aí você junta com o teu objetivo. Aí você junta com as técnicas do coach, de você saber o que aquelas pessoas acreditam. Sabe? As crenças. As crenças, porque as crenças vão determinar a capacidade de comportamento e como que as pessoas vão reagir naquele ambiente.
Com a PNL, com essas 3 técnicas do visual, sinestésico e auditivo, se você se tornar um expert nisso e conseguir colocar isso na sua oratória, conseguir conversar sobre isso e usar as técnicas, você desperta dentro de você um processo de convencimento muito grande, das pessoas conseguirem comprar a sua ideia, numa apresentação do TCC, das pessoas conseguirem olhar para você, prestar atenção em você e dar um 10 para você. Você vê que sabe? conhecimento importante mesmo é esse. E Sim. sabe, o mais legal é ver que é possível você desenvolver. Não é uma questão, não tem mágica, é conhecimento. É conhecimento. E a Agatha é uma sonho inspiração, que se tornou realidade, é um sonho né? realizado, entendeu? E assim, nossa, é com muito prazer, com muito carinho que a gente constrói, que a gente desenha. É fantástico. A 25 Agatha anos, não são 25 dias, anos, né? E ela surgiu de um sonho que hoje, assim, realiza sonhos, desejos, bem-estar, entendeu? Das mulheres, principalmente, né? Porque você sabe que hoje o acessório, ele melhora a autoestima, melhora tudo e é fantástico. O acessório, ele proporciona uma transformação na mulher, na questão da autoconfiança, né? Eu acredito que quando você se arruma mesmo, você coloca peças que te empodera. Empoderamento é algo que você gosta muito, né, Regiane? Eu acredito que cada peça você pensa nisso. Com certeza. A Agatha hoje, a nossa coleção, ela é feita exatamente para isso, porque o acessório, Elga, hoje ele se tornou exatamente para fazer uma complementação no teu look e te empoderar mesmo, entendeu? Então, são gostos diferentes, entendeu? E que a Agatha, ela tenta atender todo esse público. Então, a gente tem a peça mais leve, a gente tem a moderada, a gente tem aquele estilo um pouco mais arrojado que as mulheres chamam, entendeu? Isso depende muito de cada mulher. E o acessório hoje, ele se tornou assim, ele está igual relógio. Hoje, cada look que você coloca, ele requer um acessório diferente. E hoje as mulheres, elas estão cada vez mais se preocupando com esse look, mesmo sendo uma academia, mas é um look legal, um mercado, é um look legal. E o acessório, ele vai te acompanhando com isso. Ele tem você tem na academia um look específico, você também tem um acessório específico, entendeu? E aí isso fica de cada cliente, está cada vez mais em uso essa tendência. Por quê? Porque as mulheres, igual a maquiagem, você vê que antes as mulheres, elas usavam a maquiagem mais para a noite. Sim. Hoje isso acabou. Elas usam durante o dia, elas usam na academia, elas usam para ir no mercado, todas as atividades. Por quê? Porque elas querem se sentir melhor, isso empodera muito mais e eu super aconselho porque fica muito legal, te deixa realmente diferente. Boa analogia, Regiane, com a maquiagem. Realmente, antes a mulher não abusava da maquiagem. Era algo assim, só quando você realmente ia para uma festa, uma balada, você colocava uma maquiagem mais, né? Agora, o acessório, ele está acompanhando a mesma tendência. A mesma tendência. Olha que maravilha. E é super, super usado na moda, está acompanhando muito isso, entendeu? Então, é assim, fica uma dica que não existe mais só para noite, só para é diário, isso é diário. Nós estamos numa fase aí que a tendência são pedras, tá? Eu acabei de estar em São Paulo agora numa feira e fiz uma pesquisa, vai se usar muita pedra, porém a prata, ela está muito em alta. E para quem não sabe, a Agatha está entrando aí com uma coleção perfeita de prata 925, tá? Cuidado, porque a prata tem que ser 925.
Não pode ser 750. Você pode nos explicar isso? Pode, porque a prata, com a 750, ela se torna uma prata mais barata, porém, ela tem um componente na liga, que isso não significa que ela seja 100% prata. A peça pode ter uma danificação bem mais rápida. A verdadeira prata, uma peça na prata, ela tem que ser 925, porque ela só contém 5% da liga para formar a peça, entendeu? Entendi. Então, isso é muito importante, porque às vezes, se você fizer umas comparações, você até vê uma diferença de preço, mas tu realmente tem que saber se a prata é 925, entendeu? Porque senão, nenhuma peça é 100% prata, igual como o ouro. O ouro, nenhuma peça é 100% ouro, porque ele precisa de os componentes para que a liga, para formar a liga, para construir a peça, entendeu? Sim. Mas isso tem que ser feito exatamente, as empresas boas, os fornecedores bons, tem que ser a 925 com 5 ligas, entendeu? Sim. E diferente da 750, e às vezes até muito menos, entendeu? Que isso, lógico, contribui no preço, lógico, tu vai ter um preço mais acessível, porém a qualidade realmente é muito baixa. Então, essa é uma diferença de durabilidade mesmo da peça. E aí ela vem com uma tendência muito forte aí, porque o ouro está em alta, entendeu? Muito alto o ouro, a gente sabe aí que o ouro tem tido um acréscimo muito grande, e com isso a tendência da prata vem muito grande para substituir um pouco, principalmente as pessoas que gostam muito do ouro, entendeu? Sim. Mas isso não significa, porque assim, Elga, isso é muito de público. O dourado, ele é sempre muito bem-vindo em qualquer situação, entendeu? Aí, mesmo as pessoas que gostam de uma peça em ródio, de uma peça na prata, no branco em si, como é conhecido, né? Mas é assim, o dourado, ele é o tradicional, entendeu? Sim, ele é o tradicional, ele é muito importante, e assim, por isso que a Ágata, ela sempre mantém a coleção nas duas partes, para que ela atenda todos os públicos, entendeu? Regiane, esse conhecimento técnico, você realmente estuda muito para ter aí, conseguir produzir a melhor peça com mais qualidade? Sim, com certeza. Tudo isso é feito um estudo, é acompanhado das tendências, a gente tem a nossa design, entendeu? E cada coleção, ela tem que ser feita com muito carinho, com muito estudo, com muito conhecimento, para você ir nas tendências, porque é igual a roupa, é igual ao sapato, entendeu? Então, tudo tem que ser feito com muita atenção, com muito estudo, para você saber qual é a coleção que você vai soltar no mercado e ser bem aceita. Isso é muito importante, atender esse público que fica aí muito atualizado, ele fica atrás de tendência, eles querem coisas novas, entendeu? Isso é tudo muito pensado para desenvolver uma coleção. Estamos tendo uma oportunidade única de ter Mariana Bortolo aqui com a gente, advogada, com uma história maravilhosa, de uma experiência, né, Mariana, dentro desse cenário do agronegócio. E eu estou muito feliz em te receber aqui e honrada com a sua presença. Seja bem-vinda. Nossa, muito obrigada. A honra é toda minha, né? Eu falo, nossa, às vezes tão nova, já contando a minha história, minha experiência no agro, mas que tem tudo a ver, né? Participar aqui do programa Agro com Elas, um trabalho que eu faço diariamente, lido com produtores rurais, com o meu pai, com o meu esposo. Acaba que a gente está aí no dia a dia lidando com essa profissão que eles são tão apaixonados, e acabou que a gente entrou de gaiata e se tornou apaixonada também. É verdade, isso aí transparece. Só um pouquinho tempo de conversa que eu tive a oportunidade de ter antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, eu já senti essa paixão. Eu acredito que a sua vida foi construída dentro desse cenário, né, Mariana? E isso aí, os seus passos foram sendo dados e tudo fez sentido no momento que você escolheu sua profissão, que é o que você faz agora com muito amor e paixão, não é verdade? Sim, sim. Eu lembro também que a vida inteira moramos na fazenda, né? Depois de um tempo mudamos para a cidade, e quando foi para escolher a tão sonhada profissão,
não teve como. Fui pro direito, mas aí acabou que se especializou no agro, não teve como fugir dessa realidade que né, a gente trabalha todo dia, Sim. que a gente lida, faz conta. A conta em soja, quanto saco de soja? Essa é a conta lá em casa. Né? É lógico, o linguajar é diferente do pessoal do agro, né, Mariana? Nossa, é 1000 sacos de soja, é assim que funciona. A moeda é outra lá, eu acho muito legal. E a partir do momento que eu estou ingressando nesse universo do agronegócio, tantas portas assim se abriram, um mundo novo. Eu acho que um linguajar novo, uma forma de ver também algo que movimenta o mundo, que é o agronegócio, né? E você estar inserida nesse mundo, com certeza, abre muitas portas. Mariana, você falou que a sua família tem 25 anos. Já muito mais? Muito mais. Muito mais nesse segmento? Seu pai, pai e mãe? Sim, eles têm acho que 32 anos de casado. 32 anos. E meu pai já plantava. Já plantava. Então você nasceu? Sim, já nasci lá. Morei na fazenda durante até 5 anos de idade. E aí depois, por conta de escola, mudamos para a cidade, mas todo final de semana era na fazenda. Eu lembro que meu pai até brincava. E chegou uma época que tinha festinhas de escola. Sim. E ele falava, ó, um final de semana na cidade, um final de semana na fazenda. Então a gente tentava organizar tudo para acontecer no final de semana da cidade, porque a gente sabia que no outro não tinha jeito. Era dia de fazenda. Eu já estava te ensinando a planejar desde cedo. A gente já via. Aí quando às vezes tinha alguma coisa, não vai dar, a gente é final de semana da fazenda. Mariana, para você hoje, eu acho que você que viveu uma vida... Você é muito nova ainda, mas tem muita experiência, tanto de vivência mesmo, né, na sua história com o agro, mas o agro, ele teve uma revolução, né, ele mudou muito, ele cresceu muito. Então, o agro de quando você era pequena e o agronegócio de agora tem um salto muito grande. Um salto muito grande, em todos os níveis, tanto dentro da porteira quanto fora da porteira que a gente fala, até nos maquinários, quanto também na administração, né? São vários outros nichos totalmente diferentes. Sim. Até com o próprio preço da commodity. Hoje, né, para você ali, você além de não precisa só plantar aquele soja de milho. A gente tem diversidade de culturas que podem ser plantadas. Eu estava até conversando com meu esposo esse final de semana, e na região que ele planta, olha que engraçado. Eles plantam o soja, mas como é tardio, não dá janela para plantio de milho. E eles já estão pesquisando várias outras culturas para plantar, que são commodities mais nacionais, internas, né? Como o gergelim, como o trigo, como o painço, ou fazer um arroz, algo diferente, mas que na hora que você vai contabilizar, ela dá tanto quanto o milho. Olha só! Então, até essa mudança de mentalidade do produtor rural, ela vem mudando. Só que isso é um cenário atual. Sim, isso não é muito novo. Há 10 anos atrás não se fazia. Há 10 anos atrás não se fazia. Isso é algo novo. Não se fazia? Você entende o porquê não se fazia? Porque não tinha livre acesso. Exemplo, vamos falar de um arroz. Dependendo da região, você não tem nem aonde entregar. Olha né? só, você não tem nem aonde entregar. Então é diferente, é longe a cidade para entregar. Diferente de um soja no milho, que qualquer cidade da região vai receber. Entendi. Então tem toda essa comercialização do grão que às vezes você não tem, a logística é muito grande. O grão é o que movimenta no nosso país, né? O grão, o Brasil hoje, eu acho que ele já está em primeiro lugar, né? Sim. De exportação de grãos. Sim. O forte é a soja e o milho. A carne, né? E a carne, isso. Então, assim, no caso do grão, sim, ele é diferenciado, então. Ele é. Não, ele tem uma exportação muito boa, né? Sim. E acaba que isso tem total diferença, até na própria conta, né? A gente até brinca que hoje o produtor, às vezes, ele não tem que ficar tanto em cima do trator. Ele tem que estar mais fazendo conta. Sim. Fazendo conta do que compensa, do que não compensa, né? A gente tem, cada ano é um ano de chuva, de sol. Tem pessoas que às vezes plantam. Acho muito legal isso. Tem pessoas que plantam, tem o pivô e tudo mais, mas e o custo para esse ter pivô? E o financiamento de um pivô, né? Sim. Às vezes não compensa, às vezes é uma terra arrendada, você tem que lidar, né, com o próprio tempo. Então, assim, uma diversidade. Às vezes, quando eu abro para as pessoas mais próximas, né, eles até falam, gente, que loucura, né? É uma loucura.
É uma loucura mesmo. Loucura. Mas uma loucura boa, né? É uma loucura. E eles são apaixonados. E você se torna apaixonada. Eu percebo. Quando eu menos espero, eu com 16 anos olhando pro céu. Ai, meu Deus, vai chover. Será que vai chover, né? Eu acho que a chuva é algo tão importante, né? O clima é algo importante demais para vocês. O bom de conversar com você é que você tem um leque é muito grande, para de assuntos com você. Porque você é uma mulher dentro desse cenário que é um cenário ainda masculino. Isso é uma verdade? É uma verdade. Principalmente você como advogada, especializada em recuperação judicial, trabalha como produtor rural. Então, assim, eu acredito que você enfrenta alguma dificuldade em relação a esse universo masculino. Mas olha que engraçado. Depende. Quando a gente montamos o escritório e tudo mais, no Bárbara Bruneto, falaram bem assim pra nós: vocês precisam de um homem na mesa de negociação. Olha só! E aí nossa, né, mas eu não vou conseguir fechar um cliente, um contrato, porque eu não tenho um homem. Sim. E a gente nunca sofreu nenhum tipo de preconceito com isso. Que notícia boa! Nenhum. Fomos super muito bem recebidas. Na verdade, a gente acaba apresentando a recuperação judicial para produtores e empresas saudáveis também, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. A gente já, às vezes, conversou com pessoas, empresários, que falaram: não, olha, eu não estou passando por dificuldade. 3 anos depois ele voltou. Porque o cenário mudou. Sim. Porque o cenário mudou. Eu acredito que a recuperação judicial também era vista de uma outra forma hoje, Total. né? Mas ainda tem bastante preconceito. As pessoas, elas... porque tem uma questão de mercado. É muito comum, né, que você entra com a recuperação judicial e eles cortam o seu crédito no mercado. Mas olha que engraçado, eu ouvi isso de produtores rurais. Eles falaram assim: mas cortam para o produtor, mas as grandes empresas que entram, que a gente fica sabendo, a gente não deixa de comprar nelas. Sim. Né? Porque tem várias grandes empresas nacionais que estão entrando, que veio de fora, que elas entram no momento de crise e a gente não corta, não deixa de comprar só porque ela entrou em recuperação judicial. Mas quando o produtor entra, eles deixam de fornecer. Olha, é injusto isso. É injusto, né? Mas no momento de crise, você visualizando que vai passar por uma crise, a recuperação judicial é um caminho que pode ser escolhido. Eu percebi isso. Eu acho que dentre as possibilidades que você tem num momento de crise, eu acho que a recuperação judicial faz muito sentido, né? Para você sair dela. Total. É uma lei... Vai pegar um dinheiro com juros altos. Com juros altos. Sim. É uma lei que está desde 2005. Gente, é uma lei que ela tá prevista para você usar. É seu direito. Ela é seu direito. Mas existe muita falta de conhecimento também, né, Total, Mariana? as pessoas, elas não sabem como. Mas é uma lei nova. Sabe por quê? Se confunde muito recuperação judicial com falência. Total. A pessoa vê da mesma forma. Ela vê da mesma forma. É igual a gente fala, falência é para aquela empresa que não é mais saudável, que não vende mais um bom produto. Vende-se, fecham as portas e vende-se. Recuperação judicial, não. É para uma empresa que ainda vende um bom produto, uma fazenda que ainda planta, que ainda tem funcionários e que só precisa de um fôlego do Poder Judiciário para pagar suas contas. Olha só. Ela é para isso. E é basicamente assim, você faz o pedido da recuperação judicial, tem alguns documentos que precisam ser juntados, como livro caixa, mais algumas documentações contábeis, DRE, DRA, pede até o histórico, olha que legal, para você contar a história da sua fazenda, da sua propriedade, e você chega para o poder e fala assim: estou no momento de crise, preciso de um fôlego. E eles vão conceder ou não, mediante se esses documentos todos foram cumpridos. A partir disso, você ganha um prazo de 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias, então é quase um ano, de blindagem. O que isso significa? Tudo que é seu, que é da sua propriedade, que é essencial, não pode levar de você. Porque qual que é a ideia de eu ter um grão, de eu ter um maquinário e alguém poder ir lá pegar enquanto eu preciso de fôlego? Sim. Não faz sentido nenhum. E além do mais, todas as dívidas que você contraiu, os contratos que você assinou, ficam congelados na data desse pedido dessa recuperação judicial. Então, durante um tempo, você não vai precisar pagar a conta atrasada, não vai correr juros,
Olha, essa é uma Olha parte que importante. maravilha. Ela congela na data do pedido. Sim. Você vai conseguir trabalhar sem ninguém ali querendo levar a sua colheitadeira, querendo fazer um arresto. Né? Você para de apagar incêndio, Sim. porque o empresário, no momento de crise, ele só fica apagando incêndio. Isso, o que ele faz? Com uma energia muito grande. Total, ele tira um dinheiro de uma conta, coloca na outra, né? Então ele para de apagar esse incêndio, deixa o incêndio com nós do escritório e vai trabalhar. E a gente sempre fala, o que era bom tem que ser melhor. Se você estava produzindo X, você tem que colher 2X. Então, assim, você tem que focar ali na operação. Passado esse período, vai acontecer uma assembleia, onde a gente vai fazer acordo com os credores e vamos renegociar a sua dívida conforme ali toda uma estratégia e o próprio bolso do produtor rural, né? Então, acaba que é sim uma ótima opção, é um caminho. Ah, mas todo mundo tem que entrar? Não. Às vezes, para aquele produtor ou para aquela empresa, não é um caminho a recuperação judicial. Tem muitos cenários que você ouve e fala assim, nossa, mas tal fulano entrou em RJ? Sim. Mas às vezes tinha todo um financeiro por trás vendo que ele não ia aguentar em 3 anos. Então ele não esperou ele ter a corda no pescoço. Ele já visualizou e entrou com a recuperação judicial. Né? Isso. E a gente sempre fala, quando você entra forte na recuperação judicial, sem taca, tanto te estrangulado... Uma corda no pescoço mesmo. Isso. O processo é muito mais tranquilo. Quando você entra muito com a corda no pescoço, se torna um processo muito mais difícil. Sim. E olha que engraçado, o Mato Grosso está em 5º lugar do Brasil de produtores e empresas que mais pedem recuperação judicial. Sério? E eu, na realidade, em um primeiro momento, eu acreditava que esse produtor não estava preparado, eu digo legalmente, assim, em relação... Agora pode. Agora está. Pode, agora porque está. geralmente existe muito produtor que não tem toda a documentação, não está bem totalmente regulamentado para pedir a recuperação judicial. Pedir. Então, não é esse cenário mais. Não, na verdade, tinha uma grande discussão, porque o produtor rural, ele, assim, falando num linguajar melhor, né? Não vou falar aqui no linguajar técnico. Ele não era considerado uma empresa, por causa de alguns requisitos. Bem isso. Isso. Mas ele trabalhava como uma, pagava imposto como uma, tinha funcionário como uma. E aí teve uma grande discussão sobre isso, se pode ou se não pode. Até conseguirem reverter essa decisão, muitos produtores, o Mato Grosso, o tribunal barrava. Ele entendia que o produtor não podia entrar com a recuperação judicial. Era o entendimento do tribunal. E aí, até eles conseguirem reverter no STJ, aí você não estava mais naquela blindagem. Então, podiam levar a sua soja, então muitos produtores sofreram por causa disso. Hoje, o STJ já entendeu e já está previsto na lei, porque houve uma alteração na lei, que produtor rural inscrito por mais de 2 anos na junta comercial, ele pode sim entrar com a recuperação judicial.